Bom dia, amigos e amigas. Como vocês estão? Estão todos bem? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Amigos, como eu falei no último vídeo, que hoje eu vou começar a gravar uma história, uma parte da história da minha vida, que é uma parte da minha história que eu não me orgulho muito, mas vocês vão entender. Bom, quando eu me separei do meu marido, como eu falei também lá nos últimos vídeos, eu vim morar aqui em Recife. Em menos de um ano depois que eu me separei, eu engravidei. Esse foi o meu quinto filho. No casamento eu tive 4, e fora do casamento ele foi o primeiro que eu tive. E era o primeiro filho que eu tinha sozinha, né? Sem um pai, sozinha. Eu ia ter que cuidar dele só. E eu levei a gravidez sem maiores preocupações. Era o primeiro filho que eu tinha fora do casamento, eu não tinha nem noção do que eu ia enfrentar, apesar de já ter tido 4 filhos. Né? Eu casei muito nova, como todo mundo que me acompanha sabe. A minha vida lá de casada era um mundo, e aqui fora, para mim, era outro completamente diferente, era um mundo desconhecido. Porque eu era guardada ali, fechada, não saía, não conversava, não via ninguém praticamente. Né? Então, aqui fora, aqui, o mundo da gente aqui para mim era outro. Lá, para mim, era um mundo, aqui era outro, completamente diferente. Eu não sabia nada. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi engravidar. Né? Menos de um ano que me separei. Chegou perto do... Já perto de eu ter neném, a minha mãe me perguntou: Maria, o que é que tu vai fazer com esse menino? Eu disse, quando ele nasceu, eu decido. Mas eu sabia o que eu ia fazer, já tinha decidido. Na minha cabeça, né, estava decidido assim, a minha tia ia tomar conta dele e eu ia trabalhar. Se o meu maior desejo da minha vida era trabalhar. Eu engravidei logo depois que me separei do meu marido por burrice. Talvez por falta de conhecimento, sei lá, de inteligência, sei lá, de qualquer coisa. Mas mais por burrice mesmo. Pronto, eu disse a ela assim. Ela ficou calada, não disse nada. Disse assim: quando tu tiver sentindo mais dor para ter menino, vem para aqui que eu te levo para o hospital. Aqui ela se referia, era onde ela trabalhava. Era perto de casa, perto da casa dela. E bem, mas já tinha decidido que quando ele nascesse, a minha tia ia criar, eu só ia ficar até o mês do resguardo. Quando passasse, a minha tia ia tomar conta dele e eu ia trabalhar. A minha tia era... Eu fui criada com vó, como quem me segue também sabe. E a minha avó tinha meu tio e minhas 2 tias. Eles foram... A minha tia seguiu o caminho dela, o meu tio se casou também, a minha tia ficou em casa até casar, mas quando casou continuou em casa, porque a minha avó já era velhinha, estava chegando à idade, e ela achou que tinha que ficar por perto, né? Então a casa que a minha avó morava era grande, aí ela ficou junto, ela, o marido, eu e minha avó. E meu primo e a minha irmã mais velha, porque a minha avó criou 3 netos. Eu, a minha irmã mais velha e o meu primo. Bom, a minha intenção era... O que estava decidido não era intenção. O que estava decidido era que a minha tia ia tomar conta dele e eu ia trabalhar. Porque a minha tia era assim, uma referência de... A minha avó a gente chamava de mãe. Os netos que ela criou todos chamavam ela de mãe. Todo mundo foi embora, a minha tia ficou
Mas, assim, eu tinha a minha tia em mais consideração do que a minha mãe verdadeira, minha mãe de sangue. Eu considerava mais a minha tia mãe do que ela. Porque é tanto que eu chamava a minha mãe pelo nome, como todo mundo chamava. Eu só comecei a chamar ela de mãe quando ela reclamou. Você não me chama, você não me chama de mãe, não. De tia, pelo nome, não. Todo mundo chamava ela de Theo. Era Quitéria, o nome dela. E eu também chamava de Theo. Um dia ela disse, não me chama de Theo, não. Eu sou sua mãe, tem que me chamar de mãe. A partir daí, eu já era grande, né? Já entendia. A partir daí, comecei a chamar ela de mãe. Bom, eu só passei 4 anos da minha vida com a minha mãe. Eu não conhecia nada dela. Eu só passei 4 anos com ela. Eu fui morar com ela, tinha 9 anos, com 13 anos eu casei. Então, a minha mãe e a minha tia, elas nunca se deram bem. Nunca. Elas eram as irmãs que não brigavam, sabe? Não é esses irmãos que brigam, que se atracam, que... Não. Mas elas não se davam bem mesmo. Era uma pra lá, outra pra cá. Ninguém, sabe? Se falava e tudo mais, mas tinha aquela coisa no meio, aquela pincuinha, aquela reixinha no meio. Não tinha briga porque a minha avó nunca foi de permitir isso. Então, a minha tia ia criar o meu filho e eu ia trabalhar. Só que a minha mãe não podia saber disso. Porque se ela soubesse, ela ia dar um jeito. Eu achava que se ela soubesse, ela ia dar um jeitinho de dar o meu filho. Ela ia dar um jeito. Ela não ia deixar que a minha tia criasse ele por despeito, raiva ou sei lá o quê. Por aquela picuinha que existia entre ela jamais ia deixar que a minha tia tomasse conta dela, tomasse conta do meu filho. Ela pensava, como ela não sabia disso, que tinha acertado isso, ela pensava que eu ia deixar o meu filho para ela criar. O que ela não sabia, e morreu sem saber também, ela morreu sem saber, que eu jamais, por nada nesse mundo, eu ia deixar ela criar um filho meu. Por nada nesse mundo. A minha mãe teve 23 filhos, segundo ela teve 23 filhos. Mas um filho meu, jamais ela ia criar, a não ser que fosse por morte. Se eu morresse e não tivesse outro jeito, ela era avó, não ia ter como. Ela não ia deixar ninguém criar, né? Mesmo que fosse por despeito, mas ela ia tomar conta dele. E eu achava que ela não tinha nada disso, não tinha nada na cabeça, normal. Mas quando eu adoeci, comecei a sentir as dores, fui lá, ela me levou para o hospital. E nesse tempo, em Pesqueira, nos outros cantos eu não sei, mas em Pesqueira, o menino nascia, a família trazia para casa e a mãe ficava lá, era 24 horas só. Ela paria hoje, amanhã ela saía. Mas o bebê não ficava, vinha para casa. E isso foi assim. Ele nasceu, a minha mãe trouxe ele para casa e eu fiquei lá. Quando eu cheguei em casa no outro dia, ele não estava, e nem ela, lógico, né? Ela tinha que trabalhar. Eu achava que ela tinha levado, já que ela tinha que trabalhar, tinha levado o menino para o trabalho. Na casa que ela trabalhava, era casa de amigos, todo mundo gostava da gente, a gente se dava muito bem, nos dávamos muito bem. E eu achava que ela tinha levado o menino para lá, para a menina ficar com ele e tal, enquanto estava a hora de eu chegar e ela vir trazer ele em casa. Eu cheguei em casa, esperei, mais tarde ela chegou. Aí eu disse, mãe, cadê o menino? Por que a senhora não trouxe ele? Eu preciso dar de mamar ele, o peito tá cheio, tá doendo e ele tá com fome. Aí a mãe sabe quando o filho quer mamar. O peito dá sinal e a mãe conhece, a mãe sabe. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Aí ela disse, eu dei. Eu nem não li as coisas. Eu disse, então vamos buscá-lo, que ele precisa mamar. Meu peito tá doendo. Aí ela disse, eu dei ele para uma mulher criar. Aí eu parei, virei para ela e disse, a senhora fez o quê, mãe? Eu dei ele para uma mulher criar. Ô, mãe, como assim? Como é que a senhora deu o meu filho para uma mulher criar? Que história é essa? Aí ela disse, eu conheci. Como a senhora arrumou essa pessoa para dar ele? Como? Quando?
Porque eu tive ele ontem. Como é que a senhora hoje já deu meu filho? Aí ela disse, eu conheci um casal que veio de médico, um casal de médico que veio de São Paulo passar férias aqui, e estava na casa de dona fulana, que eles queriam criar um menino, uma criança, porque eles não podem ter filho. Aí eu dei. E eles já foram embora para São Paulo. Eles são de São Paulo, já estavam com a passagem tirada e viajaram hoje de manhã, cedo. A essa hora ele já deve ter chegado em São Paulo. Aí eu disse. Eu fiquei sem saber o que falar. Sabe, a pessoa. Eu fui covarde mesmo, sabe? Foi covardia minha mesmo. Apesar de eu respeitar minha mãe como ninguém, era, sei lá, não era só respeito, era medo. Eu já tinha casado, tinha tido 5 filhos, nunca respondi a minha mãe, nunca, nem pensamento, que eu tinha medo até dela descobrir que eu estava pensando em alguma coisa. A minha mãe era muito braba, muito ignorante, muito ruim mesmo. Ela teve um monte de filhos. Pelos outros eu não falo, porque os outros foram criados com ela. Eu não sei o que é que eles pensam da criação dela. Eles não, os que estão vivos, né? Vocês ainda vão saber direito mais tarde. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Aí ela disse, mas não se preocupa não, porque os pais, as pessoas que vão criar ele, é um casal de médicos, ele vai estudar, vai ser, não era médico que ela falava, era doutor. É um casal de doutor, e esse menino vai ser o único dos teus filhos que vai dar pra gente. Dar pra gente significa ser uma pessoa de bem, estudar, se formar, sabe? Seria dar pra gente. E eu fiquei parada, sem saber o que responder, a cabeça funcionando a milhão por hora, e aceitei o problema. Agora, minha gente, esse é apenas o primeiro vídeo. Essa história vai dar uns 3 vídeos, talvez 4, porque essa história é muito longa e não dá para ir muito longe, porque é uma história muito comprida. As pessoas se abusam, né? Eu digo porque às vezes eu fico sem paciência quando eu assisto. Eu gosto muito, mas quando é aquele vídeo comprido que nunca mais acaba, eu fico sem paciência. Então, a gente vai parar por aqui hoje e a próxima semana a gente continua, tá certo? Hoje é sexta, terça-feira tem outro vídeo, tá certo? Não esqueça, deixe o seu ok, compartilhe, comente e não esqueça de fazer isso, não custa nada, por favor, tá? Fica com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.